Bem-vindos, bem-vindos. Este é um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo com um pedido. Conclamando reikianos dos mais diversos sistemas de Reiki Usui, mestres de Reiki, praticantes de outros sistemas de energia, Celta, Karuna, Shambhala, Amadeus, são muitos sistemas. É um pedido para toda essa comunidade, né, de reikianos, simpatizantes, pessoas que conhecem o Reiki porque receberam, porque tiveram uma iniciação de cura, alguma coisa assim, para que a gente mude um pouquinho a postura, para que a gente mude um pouquinho a maneira de pensar, para que a gente mude as nossas ações e atividades. Para tanto, eu gostaria de lembrar o terceiro princípio do Reiki. O Reiki tem 5 princípios, os Gokai. Só por hoje, cumpra suas atividades. Cumpra suas atividades. E cumprir as nossas atividades não é só levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, né, e sair para o trabalho, mas é levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, arrumar a cama. Mesmo que tenha alguém para fazer, às vezes, arrume a cama. Guarde as coisas em cima da mesa, trabalhe com dedicação, com afinco, e faça isso com boa vontade, faça isso com prazer, com alegria, faça isso dentro de uma certa moralidade, de uma certa ética. É muito importante, muito importante. E dentro do que eu quero pedir para vocês todos, está para que vocês falem bem do Reiki, falem bem dos sistemas de energia, falem bem dos reikianos, falem bem dos mestres. Eu tenho acompanhado alguns debates há um bom tempo já. Alguns eu participo, eu acho que é função minha como mestre de Reiki, como professor de Reiki, ensinar, tentar esclarecer, né? Então, sem querer convencer ninguém, sem querer invadir a opinião de ninguém, eu participo pontualmente. Mas é muito ruim ver reikianos falando mal de reikianos, reikianos falando mal do Reiki, mestres de Reiki falando mal de outros mestres ou falando mal de reikianos, reikianos e mestres falando mal de cursos à distância, falando mal de certas práticas. Eu acho que a gente pode promover o Reiki, que o mestre em Reiki pode promover o seu curso, que o reikiano pode promover o curso do seu mestre, divulgá-lo de uma maneira positiva, de uma maneira proativa realmente, de sair do certo comodismo e falar bem daquilo, sem precisar difamar, sem precisar caluniar, sem precisar semear medo e insegurança entre pessoas que simpatizam com o Reiki e que daqui a pouco vão se tornar reikianos. Há mercado para todos. Há espaço no mercado para muitos mestres, muitos mestres. O Reiki é muito pouco conhecido. E me incomoda, me amargura um pouco, me deixa chateado perceber as pessoas, ao invés de uma atitude positiva, de falar bem do mestre, de falar bem do curso, do mestre divulgar quais as vantagens do curso, divulgar o seu conhecimento, divulgar seu investimento em estudos, em viagens, em cursos, em livros, em aprofundar-se, as pessoas precisando falar mal de um outro mestre, falar mal de um outro curso, para querer conseguir um aluno ou dois, para querer granjear um pouco de fama, ou por insegurança, por medo. É muito ruim isso, é muito ruim. E tem muito disso, tem muito disso. Pessoas reikianas indo para debates, indo para discussões nos fóruns, nas listas de discussão, nas comunidades sociais, como Facebook, WhatsApp, falar mal do outro. Falar mal mesmo. Uma má vontade muito grande. Isso é péssimo para todos. Isso é péssimo para todos. Isso mexe muito com o nosso centro cardíaco, que é um centro que estamos abrindo, estamos aprendendo a trabalhar. E é a fonte do Reiki, é de onde sai o Reiki.
Então, mesmo que você não concorde com o outro, que você não goste, tem muitos mestres ruins, tem mestres ruins em cursos presenciais e em cursos à distância. Tem muito reikiano relapso que fala mal do reiki, que não gosta do reiki, que muitas vezes até se arrepende de ter feito. Tem muito reikiano que não se atualizou, que continua com coisas que já foram desmentidas, os mitos, os fantásticos mitos que foram criados sobre o reiki. Tem muito. Mas isso tudo faz parte. E se a gente se voltar para o lado positivo, se a gente fizer uma divulgação positiva das coisas, todos nós crescemos. Todo o meio reikiano cresce. O planeta inteiro se beneficia. Mas é preciso que isso comece com os reikianos e com os praticantes desse sistema de energia. Precisa. Senão, se a gente entrar por esse caminho de conflito, de calúnia, difamação, não se vai longe. Não se vai longe. O exemplo que nós damos para quem não é praticante é um exemplo ruim, porque as pessoas pensam, puxa, esse mestre Reiki aí falando tantas coisas ruins, difamando outro mestre, é isso que eu quero me tornar? Esse reikiano aqui ofendendo, usando palavras de baixo calão, atacando um mestre, atacando outro reikiano, é isso que eu quero me tornar? É esse tipo de pessoa? É isso que o reiki faz? Reikiano não é santo? Não. Reikiano tem um monte de falhas. Reikiano fica deprimido, entra em processo de depressão, tem ataques de pânico, tem câncer, fica doente muitas vezes, tem muitas dificuldades. Não começa a pensar como um sábio, como... né? Não. Mas a gente tem o reiki por trás da gente, sustentando, nos dando suporte energético, nos auxiliando a vida inteira e podendo compartilhar isso com todos à nossa volta. Então isso é muito bom. Mas a gente precisa corrigir essas coisas. Cumpra suas atividades com o mestre de reiki, com o reikiano, dentro de uma moralidade, dentro de uma ética. Questione quando um mestre fala coisa errada, questione quando o outro reikiano fala uma coisa errada, mas não tente convencer, não entre em conflitos. Não precisa agredir. Não concorde. Ótimo, você não concorda. Eu gosto de iniciação à distância, eu recebo iniciação à distância e eu faço iniciação à distância. Funciona. Não tem um argumento contra, um argumento racional contra. Mas eu não quero convencer você disso. O máximo que eu posso dizer é, experimente. Experimente e veja como é que você se sente. Se você não gosta disso, questione, pergunte, duvide. Não se convença. Mas não precisa falar mal. Não precisa ofender. Não precisa tantas coisas ruins que a gente vê por aí. A gente vê coisas boas. A gente vê pessoas defendendo. Né? Eu faço alguns vídeos sobre isso, coloco no canal, e as pessoas vêm de livre e espontânea vontade, com a alma aberta, dar depoimentos, falar do bem que fez, que se beneficiaram, quanto foi importante para elas aquilo. Então, precisamos de união, não precisamos de gente falando mal. Uma das piores coisas que eu vejo é um mestre falando mal de um outro mestre. É um reikiano falando mal de um outro reikiano. Cada um tem seu momento, cada um tem suas dificuldades. Nem todos levam o reiki tão a sério, nem todos colocam o reiki tanto no seu dia a dia quanto poderiam. Mas tentamos, buscamos sempre o melhor. Todas as coisas que eu faço buscando o melhor. O Kaizen, que está presente lá no reiki, né, nos 5 princípios mais estendidos, a versão mais estendida, lá no finalzinho, o Mestre Sui falava Shin Shin Kaizen, Sui Reiki Ryo. Aprimore a sua energia, aprimore a sua consciência, sempre. Mas faça isso sem precisar falar mal do outro, sem precisar ofender, sem precisar usar palavras agressivas.
quando não entende, quando não concorda, pergunte, questione educadamente. É muito importante isso, desenvolver esse senso crítico, perguntar, trocar ideias, debater, sem que precisamos convencer o outro, fazer o outro mudar de ideia, mas dando oportunidade para que uns sigam por um caminho, falem algumas coisas, outros façam coisas diferentes. As pessoas que não acreditam na iniciação à distância, por exemplo, que é uma das grandes polêmicas, não tem problema, deixe elas não acreditam, ótimo. O máximo que a gente pode pedir é busque razões racionais para isso. Mas, no mais, deixe pensando assim, ótimo. Não precisa falar mal dessas pessoas, não precisa dizer que elas são limitadas, que têm cabeça pequena, que têm crenças limitantes, que não pensam que isso e aquilo. Não precisa ser agressivo dessa forma. Elas pensam assim. As pessoas que acreditam na iniciação à distância, também não precisamos falar mal delas, dizendo que elas são desvairadas, que são iludidas, que são enganadas, que vão perder tudo que têm, semear medo e insegurança. Não precisa. Ofereça uma explicação racional e deixe que a pessoa tome essa decisão. Então, eu acho muito importante, e é o que estou conclamando, né? Reikianos, praticantes dos sistemas de energias mais diversos, que sejam um pouco mais compassivos, sejam um pouco mais amorosos, mais condescendentes com o momento do outro, com a evolução do outro. Às vezes a gente fica triste com as coisas que ouve, escuta, que a gente vê, mas a gente precisa entender que faz parte. Estamos crescendo. E se a gente puder oferecer algo de bom, ótimo. Ótimo. Deixamos essas atitudes ruins de lado. Certo, pessoal? Então, meu pedido aí para todos vocês, independente de sistema, de energia, de linhagens, de crenças, procurem ter uma atitude mais positiva. E acho que todos nós nos beneficiamos com isso. Gratidão.